Projeta para mim aí Romanos 12. Fica à vontade, Senhor. Faz o que o Senhor decidiu fazer. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Próximo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Isso aqui tem a ver com o que Deus falou na viagem, comigo e com o pastor, e com o que Deus falou na mesa agora. Nós não trabalhamos de maneira automática. O evangelho não é automático. O evangelho é surpreendente. E o ministério também deve ser. O ministério não pode ser maior do que o evangelho. A igreja não é maior do que o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é maior. É Ele que gera a igreja. E a igreja segue a liderança de Cristo. Hoje quem lidera a igreja é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus falou sobre isso em João 14. Ele falou: eu tenho que ir para o Pai, para que o Pai envie o Consolador, aquele que vai ajudar vocês em todas as coisas. Foi avisado sobre isso em Jeremias 31, de 31 a 33, onde o Senhor fala através de Jeremias assim: ó, tudo bem, vocês quebraram a aliança, escolheram um Deus, um rei humano, e vocês quebraram a aliança comigo, com Ele. Mas tudo bem, eu vou renovar a minha aliança com vocês. Eu vou colocar na mente de vocês a minha palavra, a minha lei, vou tatuá-la na alma, no coração de vocês. Isso aponta para 1 João capítulo 2, onde o apóstolo João fala assim: olha só, ninguém precisa ensinar vocês nada mais, porque vocês têm a unção do Santo Espírito, que ensina vocês todas as coisas. André, o que você está dizendo? Não é para fazer teologia? Não é para entrar na escola bíblica dominical? Não, não disse isso, nem Jeremias e nem João. O que ele está dizendo é que agora nós, como igreja, como o corpo de Cristo, discernimos o ensino. Alguém entendeu isso? Por que a igreja se perde hoje? Porque não discerne o ensino. Mas Deus avisou: eu vou tatuar na alma de vocês a minha palavra. Eu mesmo vou revelá-la a vocês. O que o pastor Luciano Subirá chama de conhecimento revelado. O homem que ganhou a minha casa para o Senhor Jesus, entrou na minha casa e não sabia ler nem escrever, e falou assim: abre a sua Bíblia, que Deus vai ditar para mim o que Ele quer falar com vocês na Bíblia que vocês têm aí. Nós pegamos a Bíblia lá em casa, abrimos a Bíblia, e Deus está falando através do profeta tal, abre aí. Nós abrimos. Quando nós abrimos, Ele ditou o que Deus falou para ele. Ele falou assim: eu não conhecia esse texto, até Deus falar para mim, para eu poder falar para você o que Ele vai fazer na vida de vocês. Nós na época éramos católicos, nós não conhecíamos o Senhor como conhecemos agora. E Ele falou que Deus ia fazer um rebuliço, e tinha a ver com o cenário do texto. Ele não só leu o que estava escrito na nossa Bíblia pelo Espírito, como também falou sobre a profundidade. Podem sentar, toma assento vocês. Como Ele também falou toda a questão teológica, da teologia natural do homem e da teologia de espírito. Ele explicou para a minha casa tudo o que Deus ia fazer com a nossa vida. Nós não entendemos muita coisa naquele momento, e Ele falou: tem coisas que vocês não vão entender agora, mas vai chegar um tempo e eu estarei lá com vocês. Deus tomou um homem que não sabia nem ler nem escrever para pregar o evangelho para mim e para minha casa. Olha só, a misericórdia de Deus e o plano dele não respeita a letra, não respeita a condição financeira, não respeita os seus saberes, não respeita se você está enfermo, se você está são. A misericórdia que visitou a minha casa não respeita nada e nem ninguém. Ela não tem molde, ela não tem forma, ela não cabe numa caixa. Só que aí tu tem que ir para o molde dele. Aí o que ele está dizendo no texto? Volta o texto lá, 12:2. Romanos 12:2. Não se amoldem, porque Ele vai propor um novo molde. Molde que já havia sido revelado antes, mas o povo não entendeu a linguagem. Então não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deixa eu pegar aqui, eu vou ficar aqui na palavra transformem-se. Essa palavra vem de uma palavra grega chamada metamorfos. Metamorfos é a mesma palavra usada para o fenômeno que acontece, por exemplo, com a borboleta, antes de se tornar borboleta. E a mensagem que Deus queimou no meu coração enquanto o seu pastor, o príncipe dessa igreja, falava comigo: tem gente que vai transcender, vai sair do estágio de lagarta para voar. Foi você que falou que a igreja vai voar, não fui eu. Você é o príncipe dessa igreja. Foi Deus que falou com você: eu quero que a minha igreja voe. E Deus falou comigo: já entendi, filho. Às vezes o estágio da vida da gente é a gente rastejando atrás de uma migalha, rastejando e deixando um rastro muito feio, um lodo por onde passamos. Não deixamos uma boa reputação, um bom exemplo. A vida está estragada, a vida está estranha. Eu não consigo parecer que sou melhor do que sou para ninguém. Assim é a lagarta. Aliás, o que é pior, ela não consegue nem ir muito longe. Então ela fica se andando no mesmo lugar. Você arrasta um pouquinho para cá, você arrasta um pouquinho para lá, e deixa um rastro muito estranho por onde passa. Ela não consegue dar testemunho ainda enquanto lagarta. Só que aí ela ouve uma palavra: eu tenho uma nova fase para você. Eu tenho uma nova estação para você. Está entendendo, minha filha? Não é necessário continuar rastejando no mesmo lugar, porque Deus tem uma nova estação, tem um novo tempo. Só que esse negócio não é na naturalidade, é uma coisa no espiritual. Porque meu Deus, tudo que nós recebemos de Deus, tudo que se manifesta fisicamente, desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, amém? Então, primeiro, acontecem coisas no mundo espiritual que apontam para algo que Ele vai fazer. Porque Deus não faz nada sem antes falar com os seus servos, os profetas. Deus usa crianças, adolescentes, jovens, adultos sêniors, adultos master sêniors e adultos há mais tempo, master sêniors. Eu estou na meiuca aí, aos 52 eu estou transcendendo aí para os masters. Deus quer te usar, mas você vai precisar passar por uma transformação. E o metamorfos de Deus fala sobre uma mudança de mente, como ele falou. A mudança de mentalidade faz você olhar para algo que não se vê. Porque se você ficar embriagado com aquilo que você vê em volta de você, você não consegue acreditar na proposta que o reino tem para você. Porque você está muito embriagado, na verdade, do momento. Porque são coisas que realmente estão acontecendo e está tudo bem. A gente não está aqui para... Se tem uma coisa que a gente aprende como líder, como ministro do Evangelho, é entender os cenários de dor das pessoas e não espancá-las ainda mais nos seus processos, mas sim abraçá-las e ajudar a entender os contextos da sua dor. Esse é o trabalho pastoral que todos nós como sacerdotes fomos chamados a exercer. O sacerdócio real, que não tem a ver com realidade, tem a ver com realeza. O sacerdote da realeza, o sumo sacerdote rei que é Jesus. Nós somos os sacerdotes que servimos a realeza de Cristo na terra. Então há um cuidado com o outro, uns com os outros, como é a ordem bíblica também. É um cuidando do outro. Vai ter um momento onde você vai andar meio equivocadozinho, vai ter alguém que vai chamar a tua atenção e você vai reclamar um pouco. Mas vai ter uma hora que você vai cair em si e vai dizer: poxa amiga, você estava certo. A gente vai ter o nosso momento de beirar a deslealdade, de beirar a irresponsabilidade, ou até mesmo de agir com irresponsabilidade. Uma vez eu cometi um deslize em relação ao meu pastor, e na hora que eu caí em mim, enquanto a verdade e a teia de Satanás que estava tentando me colocar contra a minha liderança, era a pessoa mais tóxica do rebanho, e ele me contaminou. E chegou aos ouvidos do meu pastor que eu teria dado ouvidos àquela pessoa. Olha, só escutei uma voz assim: gabinete.
Quando eu cheguei no gabinete, eu cheguei aos prantos, me ajoelhando aos pés do meu pastor, chorando muito, mas eu chorava muito. Meu pastor, por que ele falava essas coisas tão tristes, tão ruins, tão pesadas? Meu pastor ajoelhou junto comigo, começou a chorar comigo. Nossa igreja já tinha uma certa estatura. Naquela época, tínhamos cerca de 12 mil membros. E aquele homem se ajoelhou comigo no tapete do seu gabinete e falou: Leônio, eu conheço você, Leônio. Mas acontece que eu também conheço aquele lá, Leônio, e ele não se submete a Deus. Ele é um bruxo, um feiticeiro, e o papel dele é fazer o que fez com você e faz com muitos outros. Mas eu não vou tirá-lo daqui, porque Deus falou que vai tirá-lo daqui. E Deus tira mesmo, Deus arranca. Quem acredita que Deus arranca? Deus arranca companhias esquisitas, Deus arranca. Deus não deixa sofrimento ir muito longe, muito tempo não. Deus muda as coisas. Pode até na sua concepção demorar um pouco, mas o Deus que eu sirvo arranca. Mais dia ou menos dia Ele arranca. Ele falou: eu conheço você, e agora está confirmado o coração que você tem. Fique em paz. Com o seu pastor está tudo bem. E isso vai servir de testemunho e de ensino para você redobrar a vigilância, para você redobrar a sua prudência e você apurar o seu discernimento de espírito. Eu falei: pastor, e é para esse lugar que eu estou indo. Então eu resolvi trabalhar com zelo, buscando esse dom no Senhor. Senhor, eu quero discernir. E eu comecei a trabalhar nisso e comecei a entender muitas coisas que eu não entendia antes. As revelações do Senhor, elas não estão de fácil acesso. Eu não consigo acessar. Qual é o seu nome? Oi? Aline. Os tesouros de Deus, Aline, eu não tropeço neles no chão. As pedras preciosas de Deus, os tesouros, os diamantes de Deus, eu não tropeço neles andando pela rua. Eu tenho que cavar. Eu tenho que cavar, eu tenho que buscar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que derreter na presença dEle até encontrar os tesouros. E é somente quando eu encontro os tesouros é que a minha mente transcende. Porque tem coisas que, palavras, eu estou falando de palavras, tesouros são palavras reveladas, são segredos escondidos. Quando você cava, os segredos se revelam, e quando eles se revelam, eles mudam você. Porque você não consegue ser mais o mesmo por causa do poder de uma palavra revelada, você não é mais o mesmo. Pastor Henrique não é mais o mesmo, porque ele saiu de Arcos debaixo de uma palavra revelada e ousada de Deus. Ninguém seria doido para sair fazendo aquilo que tem vontade. Aí quando você olha o cenário, nós vimos falando sobre isso, que as pessoas não conseguem experienciar as suas dores e desafios, e querem tudo para ontem, querem tudo na mão, mas elas não conhecem as dores, e são as dores que capacitam e projetam a gente para o plano maior que Deus tem. O quanto antes você aceitar isso, o como de Deus, você vai transcender. Porque tem desafios e dores que você vive hoje, talvez viva, ou não sei se é só lá em casa que a gente vive isso, que vem toda hora. Quando eu digo assim, Deus, eu quero transcender, acontece alguma coisa para eu poder ser provado. Porque a quem mais é dado, mais é. Então, quando você olhar para um homem de Deus, uma mulher de Deus que está transcendendo, está voando, também entenda e conclua que é alguém de dores. Porque nós sofremos com Cristo a dor dele, morremos com ele e ressuscitamos com ele. Esse evangelho não é outro, é esse mesmo. Bem-vindo ao clube. Então, ou você mergulha e transcende, respira uma transformação, ou você vai perecer. Mas a lagarta entende isso e ela ouve a voz de Deus claramente. Eu te vi, filha, rastejando. Eu te vi, filha, se humilhando. Mas eu tenho um outro plano para você. Eu quero que você transite, que você transicione para um novo tempo que eu quero te entregar. Quando você está como lagarta, você não consegue geograficamente. É para você essa. Quando você é lagarta, tu não consegue nem pregar o evangelho no bairro ao lado. Tu tem a oportunidade de pregar muito mal para quem está perto de você e de transpirar uma realidade espiritual apurada para quem está bem pertinho de você. Enquanto você é lagarta, quem está em volta sabe quem você é, quem está longe não sabe.
e o teu espectro de ação, teu raio de ação é curto, é mirrado, é encurtado. Tem alguém entendendo isso aqui, não? Porque são estações de Deus e não tem nada de errado nisso não. Ser pequeno é uma oportunidade, os começos, as coisas pequenas. O Senhor falou muito bem sobre isso, como o grão de mostarda, por exemplo, a semente da mostarda. E é muito bom ser uma semente de mostarda, porque uma semente de mostarda não aceita continuar como semente de mostarda. Ela vai se transformar numa árvore viçosa e frutífera. Assim somos nós. E aí a lagarta ouve a voz de Deus e ela fala assim: ok, Senhor, eu quero passar pelo processo. E aí Deus dá um comando para ela: eu quero que você se fixe em mim. Vai para um lugar mais alto, que eu quero começar a te mostrar para onde eu quero te levar. E assim, rastejando, você não tem a visão de tudo. João, sobe aqui que eu vou te dar uma visão. Sobe aqui, João, que eu vou te mostrar um mundo espiritual. E aí você me diz se vale a pena morrer, derreter, se desfazer, para viver o que eu tenho proposto para você. E aí, não sei se você está entendendo o código dessa linguagem. A lagarta sobe num tronco, mais alto que ela consegue, ela se fixa ali, ela gruda ali, na verdade que ela ouviu, da palavra que ela ouviu de Deus, e agora ela vai ruminar essa palavra dentro dela, e vai derreter nessa palavra. A lagarta vai virar um caldo dentro dela, ela vai morrer para si mesma, porque eu não tenho como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu não derreter a minha alma para Ele, porque Ele quer me fazer de novo. O Espírito quer fazer você de novo. O Espírito quer fazer você de novo. Não queira ferir uma lagarta no estágio de casulo. É desagradável, vai sair um caldo estranho, porque ela derreteu a sua própria alma para poder entender o plano que Deus tem. Só que aí chega um novo comando: agora eu vou te preparar para voar. É quando o casulo arrebenta. Mas eu preciso que você entenda esse estágio. Nós falávamos no carro sobre isso. Eu passei por uma forja ministerial. Quando cheguei na igreja, eu não queria saber de cantar. Na minha cabeça, a arte, a música me trouxe as piores dores. Fui um homem de muitos vícios, experimentado em muita coisa. Mas teve uma hora que Deus me chamou através dos louvores. Os louvores invadiram a minha casa. Olha para mim, Senhor, porque eu preciso do teu olhar. A síndrome do pânico estava devorando a minha alma. Eu não sabia. Mas Deus estava me transicionando, arando o solo da minha alma. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus falou para os discípulos: o meu pai é agricultor. Para você, o Senhor Deus é agricultor de terra? Sim ou não? Não. Não diminua o seu Deus a um agricultor de terra. Ele não seria tão pequeno. Ele criou a terra toda e tudo que nela há. Deus é agricultor de almas. E o solo da sua alma é a terra que pertence ao agricultor, que é Deus. E esse agricultor, ele sabe tratar uma terra, porque ele mesmo a criou. E pode ser que o solo da sua alma esteja um pouco endurecido, ressecado. Deus é especialista em arar terra, fazer covas, trincheiras. E aí Ele começa a bagunçar tudo. Você tem momentos na vida que você não entende o que está acontecendo. É Deus arando a tua terra. É Deus arando o solo da tua alma. Você não entende os rebuliços que estão ocorrendo, porque Deus está mexendo com a terra da tua alma, porque o testemunho da igreja vai se manifestar. Ah, você não está entendendo, eu vou te explicar. O testemunho da igreja é o adubo da fé desse solo. Tem alguém que está esperando o teu bom testemunho, o teu bom porte, como diz Paulo aos Colossenses.
o bom porte de Cristo se revelar na tua vida, que é o testemunho da glória de Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Esse testemunho é o adubo da fé de alguém. E se você não cresce espiritualmente, você não aduba o solo da alma de alguém. Eu estou falando com alguém. Não é possível. Deus está aguardando você compartilhar esse adubo com alguém, porque o solo desta alma de alguém que você está perto, que está refletindo isso, vai receber uma água do Espírito. A terra está arada, o adubo da fé foi lançado, que é o testemunho da igreja. O Espírito desceu em água, quebrantamento. A água significa quebrantamento. É um derramar da alma de alguém que já não sabe o que fazer. Era o meu desespero de alma, porque a síndrome do pânico estava derretendo a minha alma. E a vida não tinha mais sentido nenhum. E eu não estava com problemas na vida natural, não. Eu tinha muitos traumas. Eu não sei como é que é a tua história de família, mas eu não tinha o nome do meu pai na minha certidão. Meu pai me registrou, botou o nome, deu o nome para mim, mas com a herança da materna. Não botou o nome dele. Botou a gente para fora de casa. Minha mãe era empregada doméstica de um grande comandante da Marinha, que já era pai de uma menina, que é a minha irmã mais velha, que eu nem a conheço. Só encontrei com ela no dia que sepultei meu pai. Pouco tempo conheci, pouco tempo convivi. Foi muito intenso, foi maravilhoso. Foi um tempo de perdão, foi lindo o tempo que eu vivi no final de vida do meu pai, apesar do Alzheimer. Amei muito meu pai, fui muito amado por ele. Mas houve um homem, na condição do meu padrasto, que rasgou um documento que só tinha o nome de mãe, o nome materno, e foi lá e botou o nome dele lá. Eu não aceito cuidar, instruir uma criança sem uma paternidade. Mesmo sendo um homem cheio de problemas, que abandonou 2 famílias com crianças, falou, vou cuidar dele. É um jeito muito doido mesmo que foi tudo isso. Um homem que estava com a vida toda estragada, é que cuidou de mim. Eu não sei como é que foi com você não, mas não tenta entender os rebuliços da vida, porque no meio do caos, Deus desce com a beleza. Porque senão não haveria necessidade de Deus se manifestar, amém não? Quando eu vi, eu já estava um homem feito, satisfeito com a paternidade que estava sobre mim, apesar de diferente. Eu tive tudo que precisei. Já na idade adulta, no programa Raul Gil, líder de audiência, uma tia lá de Recife olhou a televisão, ligou para o meu pai. Gildo, meu pai biológico. Mas só, tu não estava procurando teu filho, Leono? Mas olha, eu acho que é ele na televisão de Raul Gil. Liga aí na Record. Ele é igualzinho você quando você tinha seus 19, 20 anos. Mas é igual, mesma coisa. Será que não é ele não? Quando meu pai bateu os olhos, falou assim, é meu filho. Esse cabra é meu filho. Meu pai é pernambucano de Recife, minha mãe é baiana de Ilhéus, e eu sou um carioca meio nordestinado. Eu não sei como é que é a sua história de família, mas o Deus que eu sirvo a misericórdia dele não respeita cenário nenhum. Está rastejando hoje. Se você pegar o que Deus está falando nesse lugar, vai para um lugar alto e se transforme, se derreta na presença dele. Diga, Deus, não importa quem eu sou, o que eu fiz e o que eu sei, eu quero que o Senhor me faça de novo. É hora que o casulo arrebenta, e aquela lagarta que só rastejava no mesmo metro quadrado, agora pode voar para outras cidades e municípios. Essa lagarta agora, cheia de cores, esplendor de glória de Deus, pode agora voar.
e dar o testemunho que lhe cabe, o testemunho do que Deus fez. Eu tenho certeza que você entendeu o recado de Deus nessa manhã. Já deu o tempo de rastejar. Aponte para um tempo que você vai voar. E diga: Senhor, eu vou voar. Diga: Senhor, eu vou voar. Mas eu vou voar, e o plano de voo vem do teu espírito. Porque um avião sem um piloto, sem plano de voo, vai acontecer o que com ele? Ele vai cair. Mas o voo que está sendo proposto à igreja nessa manhã é um voo monitorado, liderado pelo Espírito Santo. Não é qualquer voo, não. É um voo transformador, onde todos vão ver a explosão de cores e vida e poder do Espírito na tua vida, para voar e transcender na vida de pessoas, aproveitando oportunidades e mudando cenários por onde passa. Os mensageiros da cidade vão entregar mensagem em muitos lugares. Tem alguém se apropriando, tem pastores sendo forjados aqui, tem pastoras, tem líderes de mulheres, líderes kids, tem líderes de adolescentes. Aliás, o kids é hoje o que chama a atenção de quem é um líder responsável. Lá no Estado de Intercessão eu falo para eles: olha só, item número 1 da lista, juntamente com interceder pelo pastor Josué Valandro Júnior, é interceder pelas crianças, porque elas são o alvo do abuso de Satanás. O Moloque está achando que vai devorar a vida das crianças, mas não vai. Não vai não. Se nós somos a igreja empoderada por Deus, Moloque não vai tocar nas crianças. Porque você sabe que os pedófilos estão soltos, os abusadores estão soltos, mas Deus vai dar líderes kids cheios do Espírito Santo. E se algum mandado de Satanás chegar, as duas uma: ou ele vai ser ejetado ou ele vai ser transformado. Prefiro a segunda opção. Ele só não precisa servir no kids, amigo. Nós recebemos lá 2 ex-detentos de pedofilia, ficaram 10 anos na cadeia. Inclusive um foi para a cadeia por causa de uma denúncia do Silas Malafaia. Primeiro lugar que ele vai servir, na minha igreja. Chegando lá, ele deu de cara com a mãe de um dos filhos abusados. A mulher treme dos pés à cabeça, me procura. E aí nós vamos até a liderança: olha só, o cenário é esse, é não, ele não vai servir aqui. Ah, mas o poder de Deus transforma. Não, enquanto não sabemos, vamos aferir se realmente o poder de Deus se manifestou na vida dele, e se ele está transformado para cuidar de crianças, porque ele antes abusava delas. Ele não precisa servir nesse lugar agora. Vamos andar com ele umas milhas. Pergunta: cadê ele? Não está mais lá. Na minha casa espiritual, não. Então, interceda pelas crianças. Cubra o kids com as suas lágrimas. Deus está usando muito as crianças nesse tempo. Muito, mas é muito. Eu vejo muitas crianças sendo usadas no profético mesmo. Numa conferência que teve lá na igreja, lá uma criança saiu do cultinho do kids, foi lá no templo principal, estava no momento de oração, eu estava no louvor inclusive, eu estava louvando, chegou aquele finalzinho, chamou as pessoas à frente para orar, a liderança está orando aqui, tinha uma irmã da mídia que estava mais ou menos na posição que está aquela irmã ali, e estava sofrendo de uma dor terrível de crise renal. De repente sente um toque aqui, a criança chegou e tocou no rim dela. Só deu tempo de correr para o banheiro para expelir uma pedra enorme. Curada. Uma criança escutou Deus lá no cultinho, saiu sem ninguém notar, foi lá no culto dos adultos e tocou na irmã. A irmã foi curada. Eu acredito que Deus está usando crianças e vai usar numa escala muito mais intensa. Então faz um favor para a sua igreja e para essa nação: clame pelas crianças. Quem está falando é alguém que já foi abusado na infância. Sei muito bem
Ouvi testemunhos de quem tem histórico de abusos, que foi abusado. Compreendo o cenário. Nada do que Satanás tentou fazer para me tomar, para acabar com a minha vida, deu certo. Nada. Sabe por quê? O dia de hoje já era um dia no plano de Deus. Mas tem alguém que vai dizer assim: ah, mas a vida dele, ah, mas ele fez, ah, mas ele aconteceu, ah, ele pisou não sei aonde. Olha só, toma muito cuidado quando você vai falar do passado de alguém. Porque olha só, quando Deus me mostrou a minha vida, porque eu ia dar um testemunho na minha igreja, a primeira vez que eu fui pegar num microfone na minha igreja, 1 ano e meio depois, que a igreja falou assim: olha, precisamos ouvir o André. E aí me colocaram num culto, que era um culto para mesmo de evangelismo. Tinham 300 pessoas nesse culto. Nós usamos uma sala menor, né, onde era o antigo templo, que era para 800 pessoas. Depois nós fomos para um templo para 4.000 pessoas. Mas as reuniões específicas aconteciam no templo menor, que ainda era em outro lugar. E aí tinham 300 pessoas naquele lugar. E eu falava: Deus, eu vou falar o que para eles? Estou terminando, fica ligado. O que eu vou falar? Isso é bom. O que eu vou falar para eles? Eu vou falar de mim, contar minha vida. Aí, quando eu ia falar, minha visão sumiu. E aí eu não entendi nada, porque na minha visão, eu olhava o retrovisor de um carro. No retrovisor desse carro, passava o filme da história da minha vida. E aí mostrava os dias em que eu estava, de repente, numa boca de fumo, no Rio de Janeiro, comprando droga, ou em algum lugar inadequado para as pessoas frequentarem. E aparecia um homem de vestes reluzentes e olhos com chama de fogo, e pegava na minha mão e dizia coisas para as pessoas: não toca nele, não, Satanás, essa doença não, olha só, não, essa overdose não vai matar ele, não, olha só, esse plano desse aqui, ó. Teve um irmão no meio de um cenário desse aí, que por causa de muita droga e álcool, tentou me esfaquear dentro de um lugar desse. E Deus segurou a mão dele. Foi um negócio assim, muito sobrenatural. Eu só fui entender quando tive essa visão. Nessa visão, Deus mostrava aquele homem com uma faca. Eu lembrei do Ícaro, um homem que estava possesso dentro de um prostíbulo que me mataria. Eu não estaria aqui, mas o Deus que tinha um plano para mim. Então assim, toma cuidado quando você for olhar para a vida de alguém e falar que fulano é, fulano foi. Você não sabe o que Deus vai realizar na vida dele. Então sejas tu uma bênção para as pessoas. Aliás, o Senhor Jesus falou que amar pessoas afetuosas, muito legais, não teria proveito algum. Que você tinha que amar os casca grossa. Que aí Salomão também afirmou que se amontoariam brasas vivas sobre a tua cabeça. Vamos ficar de pé aí. O Deus que eu sirvo é um Deus restaurador, um Deus que transforma, um Deus que faz você alçar voos num tempo em que você só se via como lagarta. E eu sei que tem gente aqui que se vê como lagarta. Deixa eu te falar uma coisa: se você está sendo humilhado por alguém, não espere exaltação. Mas se você decidir se humilhar, Deus vai te colocar no tronco de uma árvore para se preparar para transcender. Deixa eu profetizar. Se você parar de murmurar, parar de reclamar do como de Deus na tua vida, tu vai subir para o tronco e vai fixar um casulo. E Deus vai ministrar, transformar, fazer uma metanoia, um metamorfos. E você vai se preparar para um novo voo na sua vida. Espiritual, familiar, profissional, intelectual, emocional. Meu amigo, não tem como a borboleta voar agarrada com as memórias de lagarta. A borboleta transcendeu, ela não tem como olhar para baixo. A visão dela agora é muito aérea. Ela agora olha os bairros ao redor, ela olha os municípios ao redor. A visão dela agora é ampla, amigo. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa manhã que recebeu essa palavra. Porque no momento em que eu me sentia humilhado, eu decidi me humilhar. Porque só é exaltado quem se humilha. É você que decide descer, não é alguém que te desce. Porque esse aí vai se ver com Deus. Mas quando Ana vai para o altar e se humilha,
A igreja de hoje não pode ficar distraída em fazer. A igreja de hoje precisa gerar. Quando o pastor falou comigo, e eu lembrei logo do Metamorfos, significa que a igreja está transcendendo para um novo lugar gestacional. Vai gerar coisas que não imaginava gerar. Isso tem a ver com você. Porque você é a igreja. É você quem vai gerar novas coisas e poderosas coisas, surpreendentes coisas, que você nem imaginava ser capaz de gerar. Mas não se distraia, enquanto você está fazendo, servindo, se voluntariando, gere ao mesmo tempo. Você não é o que você faz ou o que você serve, você é o que você gera. No Calvário, naquela cruz, quando aquele homem enfia uma lança e perfura Jesus, de baixo a alto, e perfura o seu rim, o que sai de Jesus é água e sangue. O que será que sai quando estoura a bolsa de uma grávida? Água e sangue. O que o Senhor Jesus fez no Calvário foi gerar a igreja dele. E ela está aqui. Você nasceu de um processo gestacional de Deus com o seu filho. Então você foi chamado para gerar. E eu quero liberar sobre a sua vida nesse dia. Senhor, vem sobre esse lugar. Fica à vontade. Visita os lugares inóspitos da alma e mostra que o teu plano sempre foi gerar algo novo e estrondoso. Pode ser que o teu filho e a tua filha não esteja vendo ou entendendo, mas continua que essa palavra possa remoer nas próximas horas e dias, para que o teu filho entenda que o ministério pode ser um caminho, pode ser uma ferramenta para ele transcender e ir para o tronco virar um casulo, porque Deus tem uma liberação de um plano de voo para ele. Tem um plano de voo para ela.